Mortadela e Salaminho. Nesse vídeo eu vou falar dessa série que está sendo publicada pela editora Figura. Não é uma série que está sendo publicada aí com uma periodicidade recorrente, nem nada do tipo, mas que até o momento já saiu em 2 volumes. O primeiro, que saiu com uma história, um volume fininho, com apenas uma história de 48 páginas, se eu não me engano, que é o Mortadela e Salaminho e o Sulfato Atômico. E agora, em 2026, em 2025 eu acho que saiu esse, ou no começo de 2026, que é o Mortadela e Salaminho, com 2 histórias, o Chapelão e o Bandidinho e os Monstros. Então tá aqui, aí já é um volume um pouquinho mais grosso, eu acho que ele tem 96, 98 páginas, e eu vou falar mais no geral sobre o que é essa série. Eu falo rapidinho sobre o que tem em cada um dos volumes, mas eu vou falar mais sobre a série no vídeo de hoje. Oi, gente, deixa eu interromper para pedir para vocês se inscrever no canal, dar o like no vídeo e seguir lá no Instagram. Tchau! Mortadela e Salaminho, que, tipo, pouco conhecido no Brasil, apesar dele, deixa eu mostrar o traço, ele ter esse traço que lembra mais BDs de linha clara, quadrinhos franco-belga, ó, tem essa arte muito, muito linda, espetacular. Ele é um quadrinho espanhol, é um quadrinho europeu, mas é um quadrinho espanhol, ele lembra muito esse estilo de quadrinho franco-belga. É um quadrinho de comédia pura, muito de comédia. Ele é um quadrinho assim, é os Trapalhões com Mr. Bean, tipo, muito mais pegado pra comédia. Aqui a gente vai acompanhar o Mortadela e o Salaminho, e esse quadrinho, ele não é um quadrinho qualquer lá fora. Lá na Espanha é a série de quadrinhos mais vendidas da história. Então é um quadrinho muito popular, ele vendeu milhões de exemplares. Francisco Ibáñez, que é o autor, é um autor de Barcelona, ele já deve ter falecido, eu não pesquisei isso, mas ele nasceu em 1936 e ele publicou mais de 200 álbuns de quadrinho, então foi um cara muito produtivo ao longo da carreira dele. E quem são, né? O que é o Mortadela e Salaminho? Eles são 2 funcionários da TIA, que é uma sigla de Técnicos de Investigação Aeroterráquea, que é um departamento do governo, e eles são esses 2 personagens aqui, que estão na capa, né, dos 2 volumes. E aqui a gente tem os 2 personagens, o Mortadelo, que é esse aqui. Os 2 são careca, ele é narigudo e ele é especialista em disfarce. E o que é isso? Isso é um elemento muito utilizado no humor aqui do quadrinho. Praticamente toda a página do quadrinho, como vocês viram, tem muitos quadros por página, ele vai estar fantasiado de alguma coisa. Então ele sempre vai usar essas fantasias dele como forma de humor. Então logo aqui, ó, na terceira página do quadrinho, ele fala que ele tá com a fantasia dele de troglodita. Ele tá fantasiado aqui, mas ele pode se fantasiar de qualquer coisa. Pode ter uma cena assim que ele tá fugindo e aí do nada a pessoa que tá perseguindo ele passa e não acha mais ele, e ele tá tipo fantasiado de árvore, de muro, de extintor, qualquer coisa ele pode se fantasiar. E ele usa muito esse elemento da fantasia pro humor, porque os disfarces dele são muito inusitados e nem sempre funcionam direito. E a gente também tem o Salaminho, que seria o mais inteligente dessa dupla. Não que isso signifique muita coisa, porque aqui é o Tico e o Teco. Ele é meio que o cérebro dos 2, mas ele é quem sempre se dá mal. Porque enquanto o Mortadela tá sempre fazendo merda, o Salaminho tá sempre recebendo as consequências dessas merdas, dessas trapalhadas que o Mortadela comete. E aqui a gente tem alguns personagens secundários recorrentes, como o chefe da TIA, que é o superintendente deles. Tem o professor Bacteriano, que é um cientista maluco que sempre faz algumas invenções que dão um gancho inicial da história. E assim, sempre tem um caos maluco enquanto os 2 estão fazendo alguma coisa. Então vou falar rapidinho sobre o que é esse aqui. Nesse aqui, no comecinho desse volume, que é o primeiro lançado e meu favorito, que a Figura lançou, mostrar mais uma vez a arte, ó, sempre com muitos quadros, tem até bastante texto. O professor Bacteriano, como eu falei, ele é um personagem recorrente, ele vai inventar um spray que quando você bate em qualquer animal, ele fica gigante. E a República Tirania, que é uma ditadura desse universo deles aqui, roubou um frasco desse spray e eles vão usar para disseminar o caos no mundo. E aí o Mortadela e o Salaminho são enviados para se infiltrar nesse país, nessa ditadura, e conseguir reaver o frasco desse sulfato atômico, que é o nome da invenção do professor Bacteriano. E é basicamente isso, eles entrando no país, roubando o sulfato e tentando sair, e sempre com uma atrapalhada
diferente. Então, às vezes, numa questão de 2, 3 páginas, e tem 10 atrapalhadas deles, e sempre com humor muito físico. De todos os quadrinhos que eu já li na minha vida, é o quadrinho que mais usa a imagem para fazer humor. Porque além do texto, do roteiro ser engraçado, ele usa muito desse contexto da imagem. Então, parece que a gente tá vendo aqueles desenhos animados de humor, tipo Tom e Jerry, Pica-Pau, que tem esse humor gráfico muito forte. Então, sempre as expressões, tudo é muito exagerado. Então, numa questão, por exemplo, essas 2 páginas aqui, a gente vê o carro caindo, tem esse caracol gigante, as pessoas caindo aqui, ele correndo. Tem sempre muita coisa acontecendo. E é um quadrinho assim que às vezes a gente lê um quadrinho, a gente lê o balão, a gente vê a imagem ali, vê o que está acontecendo e próximo. É um quadrinho que, além de prestar muita atenção no texto, você tem que prestar muita atenção na arte, na questão gráfica mesmo, do humor gráfico dele, que é sempre muito bom. E aqui, nesse segundo volume, a gente vai ter 2 histórias, que é Chapelão e o Bandidinho, que é basicamente um bandido que tem um chapéu e ele usa vários acessórios dentro desse chapéu dele para cometer crimes, e aí eles vão passar toda a história tentando capturar ele e sempre sendo surpreendidos por essa questão do chapéu. E tem a segunda, que é os monstros, que vários monstros aí, por causa do professor bacteriano, vários monstros estão espalhados pela cidade e o Mortadelo e Salaminho vão ficar encarregados de capturar esses monstros. Então, esse volume aqui é um volume que eu não gostei tanto assim, não gostei tanto das histórias, mas ainda é bom, mas eu esperava mais. Mas eu acho que ele exagera muito, fica muito repetitivo. Então, por exemplo, no Chapelão, eles estão tentando capturar o Chapelão e fica repetindo, eles não conseguindo a história inteira e é muita repetição, eles tentando praticamente o mesmo plano e dando errado. E aqui nos monstros, repete, porque tipo, tem 10 monstros na cidade e eles ficam nessa atrapalhada atrás de 10 monstros diferentes, então eu acho um pouco repetitivo. Esse material aqui, que foi o primeiro lançado, eu gostei bem mais. Esse que eu acho muito bom. Eles têm essa questão de estar invadindo o país. Então não é repetitivo, eles estão invadindo o país, correndo dos militares, tentando roubar o sulfato. Então é uma história que acontece mais coisa diferente, não fica repetitivo no mesmo tipo de acontecimento, né? Que nem eles tentando tirar o chapéu do chapelão. Mas é uma série que merece ser conhecida. É realmente um trabalho muito bom, muito engraçado. É um dos quadrinhos assim mais de pegada de humor mesmo, humor puro que a gente tem publicado assim no Brasil recentemente. Como eu falei, um quadrinho gigante, vendeu milhões de unidades lá fora e tem uma arte espetacular. Só essa arte que lembra muito esses quadrinhos franco-belga que eu gosto tanto, como Asterix, Lucky Luke, Tintin, já me pega demais. Então, só da arte assim já foi um projeto que fiquei extremamente animado para ler quando a figura anunciou e eu gostei muito do que eu li. Então fica aí a indicação para quem gosta desse tipo de quadrinho. Espero que a figura lance mais volumes dessa série deles, né? E espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar apenas uma pequena crítica que eu quase me esqueço, que o primeiro volume lançado foi o Sulfato Atômico e depois esse segundo com 2 histórias. Só que o primeiro volume não tem nada e o segundo tem a numeração. Se esse não tem numeração, não tem para quê? Deixa só o nome da história. Não entendi esse 2 aqui, se não tem um. A edição física também da figura muito bonita, 2 materiais de acabamento muito bom, altíssima qualidade de edição. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado de conhecer essa série ou se interessado para quem gosta desse tipo de material. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e valeu!